Seja muito bem-vindo ao nosso canal de notícias do Palmeiras. É um prazer tê-lo aqui conosco. Antes de mergulharmos nessa discussão que promete dar o que falar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que envolve o nosso Verdão. Agora, vamos ao que interessa. O adeus de Estevão ao Palmeiras marca um dos momentos mais emocionantes e, ao mesmo tempo, mais impactantes da história recente do clube. Após a eliminação para o Chelsea por 2-1 no Mundial de Clubes, o jovem joia da base alviverde se despediu oficialmente do time que o revelou para o futebol. E, como não poderia deixar de ser, sua despedida foi com brilho. Autor do único gol do Verdão na decisão, Estevão mostrou que, mesmo com apenas 17 anos, está mais do que pronto para encarar os desafios do futebol europeu. Em uma publicação nas redes sociais que rapidamente viralizou entre os torcedores, o atacante agradeceu a todos que o acompanharam em sua jornada no clube, dos companheiros de elenco até os milhões de palmeirenses apaixonados que vibraram com seus gols e dribles inesquecíveis. Com 83 jogos e 27 gols pelo Palmeiras, Estevão se despede deixando um legado que vai muito além dos números. Sua trajetória meteórica impressiona até os mais experientes. Um garoto que surgiu como uma promessa, rapidamente se transformou em realidade e agora parte para o Chelsea em uma das maiores transações da história do futebol brasileiro, avaliada em 61,5 milhões de euros. Um valor que reflete não apenas o talento bruto do jogador, mas também o trabalho consistente da base alviverde, que continua revelando talentos em série. E mais, após o apito final contra o Chelsea, Estevão não apenas trocou camisas, mas também palavras com seus futuros colegas de clube. Um momento simbólico que deixou claro, ele já é tratado como peça importante no planejamento dos Blues. O carinho foi imediato. Cole Palmer, um dos destaques do time inglês, fez questão de elogiar o brasileiro, dizendo que vê em Estevão um futuro brilhante na Premier League. O encontro entre os dois selou, de forma simbólica, o início de uma nova fase para o ex-palmeirense. E para o torcedor, fica o sentimento agridoce de ver um talento da casa alçando voos mais altos. Por um lado, orgulho. Por outro, a certeza de que uma lacuna precisa ser preenchida, e o tempo é curto. Com o calendário em andamento e a Libertadores se aproximando da fase decisiva, o Palmeiras já se movimenta nos bastidores para encontrar uma peça à altura para o setor ofensivo. É nesse contexto que o nome de Brian Rodrigues entra com força nos bastidores do Palmeiras. O atacante uruguaio, de apenas 25 anos, atualmente no América do México, está no radar do clube paulista como possível reforço imediato para o elenco de Abel Ferreira. Com características que agradam a comissão técnica, velocidade, drible e polivalência no ataque, Brian já foi consultado pelo Verdão e seu empresário, Edgardo Lasalvia, confirmou o interesse publicamente. A informação acendeu o sinal de alerta nos torcedores, já que o jogador também é alvo de outras equipes, como o Santos e o Inter Miami. A concorrência é real, mas o poder de atração do projeto palmeirense pode pesar a favor. Brian Rodrigues vive grande fase no México. Na atual temporada, já soma 13 gols e 9 assistências, sendo peça central no esquema tático do América. Com contrato até 2026 e avaliado em cerca de 6 milhões de euros, o atacante é visto como uma oportunidade de mercado pela diretoria do Palmeiras, que enxerga no jogador uma chance de repor, ao menos parcialmente, a perda de Estevão. Vale lembrar que o uruguaio já teve passagem pelo futebol europeu e pelos Estados Unidos, o que soma bagagem e experiência a um possível reforço de impacto. O perfil agrada também fora das quatro linhas, com boa adaptação cultural e mentalidade competitiva, fatores que são prioridade na análise da comissão técnica. Enquanto a negociação com Brian Rodrigues avança nos bastidores, outro nome que circulou nos corredores da academia de futebol começa a perder força: Andréas Pereira. O meia, que pertence ao Fulham, chegou a ser mencionado como alvo do Palmeiras para suprir uma possível saída de Richard Rios, que deve ser negociado após o Mundial. No entanto, segundo o jornalista Jorge Nicola, não há qualquer tratativa em andamento entre o Verdão e o staff do jogador. Andréas, inclusive, já deixou claro que, em caso de retorno ao futebol brasileiro, sua prioridade seria o Flamengo, clube no qual teve passagem marcante e onde se sente em casa. Essa informação coloca um ponto final nas especulações em torno de Andréas, ao mesmo tempo em que reacende a urgência por um novo nome para o meio de campo. Richard Rios, que se destacou no Mundial e chamou a atenção de clubes europeus, está cada vez mais perto de uma transferência. A venda do colombiano abriria espaço financeiro e técnico para a chegada de um reforço de peso, mas a diretoria trabalha com cautela. A estratégia é clara: não trazer qualquer jogador, mas sim alguém que realmente eleve o nível da equipe e que se encaixe no estilo exigente de Abel Ferreira. O técnico, aliás, tem participado ativamente das conversas e dá a palavra final sobre cada contratação. Em meio a esse cenário movimentado, um outro nome surge no radar do Palmeiras:
mas com um desfecho diferente do que o torcedor esperava. Rodrigo Mora, meia de apenas 17 anos do FC Porto, era observado de perto pela diretoria alviverde como uma joia em potencial para o futuro. O jovem português tem encantado com sua visão de jogo e qualidade técnica, características raras para a idade. No entanto, de acordo com o portal Mais Futebol, o clube português já se adiantou e renovou seu vínculo até junho de 2030, com uma impressionante cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. A decisão do Porto deixa claro que o clube não tem nenhuma intenção de abrir negociações por Rodrigo Mora neste momento. A blindagem do jogador frustra os planos do Palmeiras de tentar um investimento estratégico na base, como fez com Endrick e o próprio Estevão. Mesmo assim, a diretoria segue atenta ao mercado sul-americano e europeu em busca de nomes que possam reforçar o plantel imediatamente e também pensar no longo prazo. O trabalho de prospecção continua intenso, com o consulting do clube atuando em várias frentes e mantendo conversas constantes com representantes e empresários. A saída de Estevão também mexe com o emocional da torcida, que acompanhou de perto sua evolução desde os tempos de base. O garoto encantou o Allianz Parque com sua ousadia, técnica apurada e frieza diante de adversários experientes. Em campo, parecia carregar anos de bagagem, mesmo ainda sendo menor de idade. Sua conexão com a torcida foi instantânea, e sua imagem já está cravada na memória recente do clube. A expectativa agora recai sobre os próximos passos da base alviverde, que precisa continuar revelando talentos à altura para manter o nível competitivo da equipe principal. Com a janela de transferências em curso, o Palmeiras se vê diante de um cenário delicado: reconstruir setores-chave da equipe sem comprometer o desempenho imediato. O planejamento estratégico da diretoria, liderada por Leila Pereira, passa por manter o elenco competitivo em todas as frentes: Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E, ao mesmo tempo, assegurar um futuro sustentável com a valorização de ativos formados em casa. A venda de Estevão representa um passo importante nessa direção, mas também impõe desafios que exigem respostas rápidas e eficazes. Abel Ferreira, por sua vez, cobra reforços pontuais, mas não abre mão da disciplina tática e do comprometimento coletivo. O treinador português tem deixado claro, em entrevistas e bastidores, que não aceita nomes que não estejam 100% focados no projeto do Palmeiras. Ele quer jogadores com fome de vitória, que compreendam o peso da camisa alviverde e estejam dispostos a se sacrificar pelo grupo. Essa exigência eleva o nível das contratações, mas também reduz o leque de opções. Por isso, cada nome analisado passa por um processo criterioso de avaliação técnica, física, mental e comportamental. A ausência de um substituto imediato para Estevão é um dos pontos de maior preocupação. Abel terá que encontrar soluções internas enquanto a diretoria trabalha no mercado. O setor ofensivo, que já contava com nomes importantes como Rony, Endrick e Flaco Lopes, perde profundidade sem o jovem prodígio. A versatilidade de Estevão permitia variações táticas importantes durante os jogos, algo que agora precisa ser repensado. A comissão técnica estuda alternativas dentro do elenco, mas a tendência é que ao menos um reforço de impacto chegue ainda nesta janela. Enquanto isso, os bastidores fervem com sondagens e contatos em várias frentes. O Palmeiras, mesmo diante das dificuldades do mercado, segue firme em seu propósito de manter-se no topo. Com uma gestão financeira equilibrada e um elenco recheado de talentos, o clube se mantém como protagonista nas competições que disputa. Mas a torcida sabe, sem reposição à altura, a saída de Estevão pode ser um golpe duro demais para ser absorvido rapidamente. Por isso, cada movimentação da diretoria é acompanhada com lupa pela apaixonada nação alviverde. O nome de Brian Rodrigues, nesse contexto, ganha cada vez mais força. O estilo de jogo do uruguaio remete a algumas características de Estevão, embora com perfil mais físico e menos criativo. Ainda assim, sua experiência e números consistentes o colocam como uma aposta segura. Se confirmada a contratação, será interessante observar como Abel pretende encaixá-lo no sistema ofensivo, que valoriza jogadores de intensidade, leitura tática e capacidade de decisão. Brian pode não ser um substituto direto, mas chega com condições de contribuir de imediato. A novela Andréas Pereira, por sua vez, parece ter chegado ao fim. Com a postura firme do jogador em priorizar o Flamengo e o futebol europeu, o Verdão volta suas atenções a outros nomes para o meio de campo. O setor, que conta atualmente com Zé Rafael, Aníbal Moreno e João, pode sofrer baixas nos próximos dias, o que aumenta a urgência por reforços. A comissão técnica busca um jogador de criação, com chegada à área e boa leitura de jogo, características cada vez mais raras no mercado. A missão é árdua, mas o departamento de futebol trabalha com metas claras e foco absoluto. E agora eu quero saber de você, torcedor, o que achou da despedida de Estevão e da possível chegada de Brian Rodrigues?
Acha que o uruguaio pode suprir a ausência da nossa joia? E quem você gostaria de ver reforçando o meio de campo alviverde? Comente aqui embaixo e participe dessa discussão que está movimentando os bastidores do nosso Verdão.